Boa noite. Boa noite. Dólar quebra a barreira dos R$4, é a maior cotação em 21 anos. Governo envia à Câmara a proposta da nova CPMF, mas Eduardo Cunha diz que o texto não será votado este ano. Justiça da Itália autoriza a extradição de Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista. E na Lava Jato, o ex-deputado André Vargas se torna o primeiro político a receber pena de prisão. A polícia investiga como uma quadrilha entrou em um condomínio no bairro de Moema, na região nobre aqui de São Paulo. Segundo os porteiros, os criminosos não tiveram acesso nem aos portões, nem à garagem. Eles fizeram moradores e funcionários reféns e fugiram, levando joias e dinheiro. Ao menos 5 homens armados aproveitaram a troca de turno entre os porteiros por volta de 6 da manhã. O funcionário, que foi mantido como refém, falou à reportagem pelo interfone e contou que a ação foi violenta. Depois de rendido, o porteiro foi amarrado na garagem junto com moradores do prédio. Todos os moradores que foram assaltados, eles levaram na garagem e amarraram com um fio de nylon. Inclusive eu também. No final, e me levaram para baixo e nós ficamos 2 horas e 22 minutos sobre a mira de uma arma. Pelo menos 5 apartamentos do condomínio de alto padrão em Moema, na zona sul da capital, foram roubados. Os criminosos fugiram levando joias e dinheiro. A polícia investiga como eles entraram no prédio. A gente não sabe como que eles adentraram dentro do prédio. Não foi pelos portões. Uma outra ação violenta e também premeditada assustou comerciantes da Rua Pamplona, na região da Avenida Paulista, nesta manhã. Uma relojoaria foi assaltada, mas neste caso nem todos conseguiram escapar. Policiais militares que estavam em patrulhamento conseguiram prender em flagrante Diego Gomes da Silva, de 21 anos. Uma sacola com 94 relógios de marca foi recuperada. Um outro suspeito fugiu. Seu Pedro, que trabalha em frente à relojoaria, diz que os suspeitos estavam armados e já tinham visitado a loja. Vieram ontem, entraram na loja, perguntaram se tinha uma mercadoria que eles queriam, né, que é relógio. Informaram que tinha, voltaram hoje, entraram lá e levaram o que puderam, né? Bastante joias, relógio, que eles trabalham mais com relógio, sabe? E você sabe se eles estavam armados? Estavam, disse que inclusive os menores. Mais 33 menores fugiram ontem à noite de uma unidade da Fundação Casa, antiga FEBEM. Foi a segunda fuga em menos de uma semana na unidade de Guaianazes, na zona leste da capital. 33 adolescentes fugiram da Fundação Casa de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, após um tumulto na noite de ontem. Essa é a segunda vez em menos de uma semana que internos escapam do mesmo complexo. Segundo o corregedor, que investiga internamente o que aconteceu, as fugas não têm relação entre si. As fugas aconteceram em unidades distintas. Nós temos a Casa Novo Horizonte, que é a Guaianazes 1, a antiga Guaianazes 1 e a Guaianazes 2. As duas fugas uma fuga foi em cada centro. Nenhum centro da Fundação Casa nós temos problema com gangues. 4 funcionários ficaram feridos e agora devem fazer parte do processo que apura a responsabilidade pela fuga. São 60 dias de investigação prorrogáveis. Os internos também podem ser ouvidos no caso. O Sindicato dos Servidores da Fundação Casa reclama da falta de efetivo, mas o governo nega e afirma ainda que superlotação é coisa do passado. O complexo de Guaianazes já estava sendo investigado por denúncias de tortura contra internos, tanto que um dos diretores chegou a ser afastado em julho. Essa investigação ainda não terminou, está em fase final de averiguação. Só que outras unidades também apresentam problemas na Grande São Paulo, tanto que desde o dia 30 de agosto, ou seja, em menos de um mês, já foram 6 fugas, com 132 internos que escaparam. Nos últimos 5 anos, a Corregedoria da Fundação Casa demitiu 127 servidores por algum tipo de maus tratos cometidos contra adolescentes. A Fundação Casa é bastante rígida em relação a esse tipo de conduta, não tolera esse tipo de conduta. O governador Geraldo Alckmin prometeu reforçar o policiamento militar nas proximidades de complexos da Fundação Casa com problemas de fuga. Nós tivemos uma empresa de segurança que faliu
E aí a Fundação Casa está fazendo com os próprios funcionários dela essa segurança até contratar a nova empresa. E a Polícia Militar também está dando uma retaguarda boa. Hoje é oficialmente o último dia do inverno, mas as temperaturas estão mais com cara de verão. E todo o estado de São Paulo teve mais um dia seco, com índices de umidade do ar entre 10% e 20%. Vamos à previsão para os próximos dias com Mariana Armentano. O calor intenso vai continuar nesta quarta-feira em todo o estado. As temperaturas chegam a ultrapassar os 35 graus em quase todas as cidades paulistas. E com a massa de ar seco predominando, não temos entrada de umidade e, consequentemente, não chove, o que piora consideravelmente a qualidade do ar em todas as regiões do estado. Aqui na Grande São Paulo, a falta de chuva potencializa também o acúmulo de poluentes. E essa condição só deve piorar nos próximos dias, já que, de acordo com os meteorologistas, o calor, que já tem incomodado bastante, vai aumentar ainda mais. Nessa quarta-feira, as temperaturas vão ficar entre 18 e 35 graus. Na quinta, os termômetros devem chegar à marca dos 36 durante a tarde. E para fechar a semana, as temperaturas disparam ainda mais, chegando aos 37 graus na sexta-feira. A boa notícia é que no final de semana o calor dá uma amenizada e podemos finalmente ter algumas pancadas de chuva aqui na capital. O Tribunal Superior Eleitoral aprova a criação da Rede Sustentabilidade, partido idealizado por Marina Silva. Com a decisão, a legenda pode lançar candidatos na eleição de 2016. A rede tentou obter o registro em 2013, mas o pedido foi negado. Com isso, Marina Silva acabou se lançando vice na chapa de Eduardo Campos à presidência da República. Com a morte de Campos, ela concorreu ao cargo e ficou em terceiro, atrás de Dilma Rousseff e Aécio Neves. Na eleição do ano passado, Marina Silva teve mais de 22 milhões de votos. Justiça da Itália autoriza a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. Ele foi condenado no mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção. Pisolato, que tem dupla cidadania, fugiu para a Itália em 2013 e no ano passado foi preso por uso de passaporte falso. Desde então, o Brasil pede a extradição dele. Autorizada anteriormente por 3 vezes, a medida ficou suspensa devido a recursos. Hoje, finalmente, saiu a definição no Conselho de Estado, última instância da Justiça italiana. Pesaram na decisão as garantias dadas pelo governo brasileiro de que o país tem presídios em condições de respeitar os direitos fundamentais dos presos. A defesa do ex-diretor do Banco do Brasil apontava as más condições das cadeias no Brasil. Pisolato ainda poderá recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos. Aqui no Brasil, o Ministério da Justiça informou que as autoridades estão prontas para cumprir o processo de extradição. Na CPI da Petrobras, a ex-gerente Venina Velosa da Fonseca diz que foi ameaçada após denunciar irregularidades. Em dezembro do ano passado, Venina deu entrevistas afirmando ter avisado a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, sobre irregularidades na empresa. Eu sofri ameaças por telefone, onde ameaçavam invadir minha casa, a minha vida. Eu sofri ameaças pessoalmente, onde eles mandavam eu ficar quieta. E eu não sei quem fez. Venina disse que o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, sabia das irregularidades. Questionada pelo deputado tucano Bruno Covas se o presidente Lula também sabia, ela respondeu que não poderia confirmar. Juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, homologa a delação premiada de lobista ligado ao ex-ministro José Dirceu. Fernando Moura foi preso no dia 3 de agosto, juntamente com José Dirceu e outras 5 pessoas. O lobista é acusado de ser o representante do ex-ministro no esquema de corrupção na Petrobras. Ele teria indicado Renato Duque para a diretoria de serviços como cota do PT. Fernando Moura já responde pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na delação premiada, admitiu ter mantido ligações com o PT e disse que o partido recebia propinas ligadas a contratos da Petrobras. O PT não comentou a delação premiada do lobista Fernando Moura.
Justiça condena o ex-deputado federal petista André Vargas na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou André Vargas a 14 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. O ex-deputado foi acusado de receber propina de uma agência de publicidade para que ela fosse contratada pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Saúde. André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, renunciou ao cargo e saiu do PT em abril do ano passado, quando surgiram as denúncias contra ele. Em dezembro foi cassado. Ele é o primeiro político a ser condenado na Operação Lava Jato. Sérgio Moro também condenou o irmão do ex-deputado, Leon Vargas, a 11 anos e 4 meses. E o publicitário Ricardo Hoffmann a 12 anos e 10 meses de prisão. André Vargas e Ricardo Hoffmann não poderão recorrer em liberdade. Segundo o juiz, os condenados estavam envolvidos na prática habitual, sistemática e profissional de crimes contra a administração pública federal e de lavagem de dinheiro. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a relação entre a reforma ministerial e a Operação Lava Jato. A reforma ministerial que Dilma Rousseff negocia com os seus aliados diz muito sobre o que se passa na Operação Lava Jato. Hoje, o juiz Sérgio Moro condenou a mais de 14 anos de cadeia o ex-deputado petista André Vargas. Entre as acusações que pesam contra André Vargas está a de intermediar negócios ilícitos no Ministério da Saúde. Em Brasília, Dilma Rousseff ofereceu ao Ministério da Saúde, hoje controlado pelo PT, à bancada do PMDB na Câmara. O líder da bancada do PMDB, Leonardo Pisciani, cogitou indicar para ministro da Saúde um representante da bancada do PMDB de Minas Gerais. O mesmo PMDB mineiro que no governo Lula acomodou na diretoria internacional da Petrobras Jorge Zelada, preso desde junho em Curitiba. Ontem, o juiz Sérgio Moro mandou prender o empresário João Augusto Henriques. Ele é suspeito de ser o elo monetário entre a diretoria de Zelada e membros da bancada do PMDB de Minas Gerais. Se ainda tivesse algum apreço por sua biografia, Dilma não levaria a sacrossanta pasta da saúde para esse balcão da baixa política. Se tiver juízo, a presidente vai manter a poltrona de ministro da Saúde bem longe da bancada do PMDB de Minas Gerais. Do contrário, amanhã, Dilma não vai poder reclamar. Se alguém disser que a presidente foi cúmplice de práticas pouco republicanas, é porque encontrou material. Boa noite. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o Ministério Público a investigar o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, do PT, e o senador Aloysio Nunes, do PSDB. Os dois foram citados em delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia. E os pedidos de inquérito foram feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mercadante e Aloysio são suspeitos de receber doações ilegais na campanha de 2010. Os dois negam qualquer irregularidade. Presidente Dilma Rousseff envia ao Congresso a proposta de emenda à Constituição que prevê a volta da CPMF. A alíquota sugerida é de 0,20%, com duração de 4 anos e recursos destinados à Previdência Social. O Planalto espera arrecadar 32 bilhões de reais por ano. A medida deve enfrentar resistências. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, avisou que é zero a chance de se aprovar a nova CPMF neste ano. O Congresso começa a analisar os vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos que aumentam as despesas do governo. Segundo o Palácio do Planalto, a manutenção dos vetos é essencial para o equilíbrio das contas públicas. Estão na pauta de votação do Congresso a análise de 32 vetos, entre eles o que barrou um reajuste de até 78% aos servidores do Judiciário. O dólar ultrapassou hoje a barreira dos R$ 4,00 e fechou o dia em alta a R$ 4,05. É a maior cotação desde a criação do real. Segundo analistas, a alta da moeda americana é motivada por preocupações do mercado com votações no Congresso e com a possibilidade do Banco Central dos Estados Unidos elevar os juros este ano. No ano, a moeda americana já acumula alta de mais de 52%.
E o governo revisou a previsão do PIB para este ano. De acordo com o Ministério do Planejamento, a retração do Produto Interno Bruto deve ser de 2,44%. Se esse resultado se confirmar até o final de dezembro, será o pior PIB em 25 anos. O governo também revisou a previsão de inflação para este ano, de 9% para 9,29%. A seguir, Volkswagen admite que fabricou 11 milhões de carros com software que frauda testes de emissão de poluentes. Depois de Cuba, os Estados Unidos. Após reunião com Fidel, Papa Francisco se encontra com Barack Obama. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Depressão é um dos grandes males da vida moderna. Cada vez mais frequente. Mas o que fazer quando as vítimas são as nossas crianças? Confira no Todo Seu de hoje, que traz ainda tudo sobre os famosos com a jornalista Esther Rocha. E um musical com a dupla Cleiton e Cledir, para sua noite ficar ainda melhor. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando, né? Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. A Volkswagen admite que 11 milhões de carros a diesel em todo o mundo foram equipados com um dispositivo que permite enganar os testes de emissões de poluentes. A empresa anunciou que vai reservar 6,5 bilhões de euros no terceiro trimestre do ano para realizar as alterações nos veículos e recuperar a confiança do público. Hoje, as ações da montadora na Europa regrediram mais 19%. Ontem haviam fechado com queda de 20%. O chefe da montadora nos Estados Unidos disse que a empresa fez besteira porque foi desonesta com as autoridades do meio ambiente e com os clientes. O escândalo estourou na sexta-feira passada, quando a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos revelou que quase 500 mil veículos Volkswagen e Audi com motor a diesel construídos entre 2009 e 2015 e vendidos no país tinham um dispositivo que enganava os testes de controle de gases poluentes. A chanceler alemã Angela Merkel exigiu transparência total no caso. Os ministros do interior da União Europeia aprovam o plano para a distribuição voluntária de 120 mil refugiados nos próximos 2 anos. A decisão sobre a realocação de 120 mil imigrantes foi adotada por uma ampla maioria dos 28 Estados-membros. A Hungria, a República Tcheca, a Romênia e a Eslováquia votaram contra e a Finlândia se absteve.
Os países que votaram contra o sistema de cotas também vão ter que acolher certo número de refugiados. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que a União Europeia deve receber 1 milhão de pedidos de asilo até o fim do ano e conceder o status de refugiado para até 450 mil pessoas. A pedido da chanceler alemã Angela Merkel, os chefes de governo e de Estado do bloco se reúnem amanhã para discutir a crise. Papa Francisco encerra a visita a Cuba e desembarca nos Estados Unidos. O Papa celebrou missa no Santuário de Nossa Senhora da Caridade do Cobre, na cidade de Santiago de Cuba, berço da Revolução de 1959. Francisco pediu um novo tipo de revolução no país, de reconciliação. Sembrar reconciliação. O presidente Raul Castro estava presente. Francisco já desembarcou na base aérea Andrews, em Washington, onde foi recebido pelo presidente Barack Obama e a mulher Michelle. Amanhã ele se reúne com Obama e vai fazer o primeiro pronunciamento de um papa no Congresso americano. Depois vai a Nova York e discursa nas Nações Unidas. Ele ainda visita a cidade de Filadélfia, sede do Encontro Mundial das Famílias, e retorna domingo ao Vaticano. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a máquina captura a ex-ginasta Laís Souza. Assista agora. Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição das 10.